Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast. Hoje você vai assistir o primeiro episódio da série A Moeda Tem Dois Lados. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Esse episódio se chama A Culpa é do Patrão. Assiste o episódio na íntegra e depois me diga lá nos comentários se na sua vivência você também acha ou já achou que a culpa é do patrão. Hoje eu vou atender um empresário bem-sucedido que é o senhor Delbem. Ele é do ramo de marmoraria e ele anda muito preocupado e até irritado mesmo com o aumento das faltas dos seus funcionários ao trabalho por motivo de doença. Vamos ver se a gente consegue ajudá-lo. Vamos à consulta. Olá, seu Delbem. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, doutora. Um prazer é meu e obrigado por ter aberto a sua agenda para mim. Eu posso dizer que o senhor se deu bem ao estar aqui. Todo mundo brinca com o meu nome. É verdade, eu me dei bem mesmo, eu me dei bem. Me desculpe, mas é inevitável o seu nome chama atenção. E ele veio de onde? Imagina, doutora. Bom, eu vou explicar para a senhora porque todo mundo pergunta isso. É muito engraçado porque a minha mãe chama Deolinda, né? Certo. E o meu pai, que também já era empresário na época, o seu Rubem, eles acabaram se conhecendo, casaram, e aí ficou, né? Da Deolinda e o Rubem, né? Deolinda, deu bem, tá vendo? Deu bem, muito Mas bom. deu bem pra todo mundo ficar fazendo graça, né? Mas você sabe, o senhor sabe que ao longo da minha vida eu já atendi muitas pessoas com nomes diferentes, nomes curiosos. Uma vez eu atendi um rapaz chamado Sinésio Oizenes. Isso me chamou a atenção, Sinésio Oizenes. E quando eu perguntei para ele a origem do nome, ele respondeu todo orgulhoso que quem tinha tido a ideia era o pai dele. E que Oizenes é Sinésio de trás para frente, ao contrário. Então, Sinésio Oizenes. É verdade, ele ganhou de mim. Mas tem uma outra história. Essa história eu nunca esqueço e eu conto ela sempre. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa cidade pequena no interior de São Paulo, num pronto atendimento pequeno que atendia um bairro mais afastado daquela cidade. E ali nesse bairro morava uma população grande de pessoas vinda do norte do país, de uma cidadezinha bem do interior do norte do país. Contavam os moradores daquela época que o prefeito de então havia trazido essas pessoas e trocado a moradia própria pelo apoio nas eleições, sabe? Mas isso era o povo que falava. O fato é que, de fato, a maioria lá vinha dessa cidade. E eu atendendo centenas de pacientes, ali era um movimento muito grande, e me chamou a atenção que a maioria deles, o nome começava com Ed. Então tinha Edinalva, Edivânia, Ediclelson, e aquilo foi me chamando a atenção porque era realmente impressionante o volume dos Eds. Um dia, essa minha indignação chegou no auge quando eu atendi numa sequência Edmônica, Edilúcia e Edmaria. Eu falei, não, aí já passou dos limites, né? Bom, terminado o expediente, né, acalmou ali, eu chamei a recepcionista, Shirley, lembrei o nome dela agora, pessoa fantástica, e falei, Shirley, reúne o pessoal aí que eu tenho uma revelação a fazer. Ela falou assim, lá vem coisa, porque já sabia, né, que vinha alguma piada. Reuni as meninas, umas 6 pessoas da enfermagem e tal, e falei, gente, vocês já notaram que aqui tem muito Ed? Ed. Falei, Shirley, olha aí a lista dos pacientes de hoje. E ela foi lendo, de fato, era impressionante. Vocês têm ideia de onde, por que isso todo mundo aqui é Ed? Esse pessoal não é aquela turma que veio do norte do país, daquela cidadezinha pequena? É sim, doutor. Eu falei, pois é, eu descobri. Descobri por que eles chamam Ed. Ficaram todos me olhando, né? Aí eu falei assim, vocês sabem que eles vieram de uma cidadezinha pequena, que tem só um cartório e tem ali o escrivão, geralmente idoso, porque o cartório passava de pai para filha, era uma coisa de herança, né? E aí, nessas cidades, o casal tem muitos filhos, 10 filhos, 12 filhos.
E chega lá o pai para registrar a criança. Então ele entra no cartório, vim registrar o menino. Aí o escrivão pergunta, é de quem o registro? E ele responde, é de Mônica. E o escrivão escreve, é de Mônica. Mas nós rimos muito, né? Não sei se essa é a verdade, mas eu me convenci que só pode ser isso, porque não tem outra explicação. A senhora matou a charada. A senhora matou a charada. O senhor concorda comigo? Não tem como, é muito não. Ed para não ter uma... Né? E a senhora acabou matando a charada. É interessante, interessante. Ai, que bom. Mas vamos ao assunto. Vamos lá, doutora. O que está incomodando o senhor? Qual que é o problema? Ai, doutora, por que eu vim até aqui? Doutora, eu preciso não só da minha autocura, até claro, né? Eu preciso também resolver um problema muito sério. Doutor, ando indignado, ando muito nervoso, muito bravo mesmo. Principalmente porque faz 30 anos que eu tenho a minha empresa. Eu tenho uma marmoraria. E nesta marmoraria eu tenho muita gente trabalhando. E, ultimamente, eu tenho notado que os meus funcionários têm adoecido muito fácil, doutora. Sei. Eles têm adoecido absurdamente fácil. E, assim, os prejuízos têm sido imensos na nossa empresa. Eu posso imaginar que isso deve ser um prejuízo grande para a empresa. É muito complicado, doutor, é muito complicado, porque quanto mais nós trabalhamos, mais nós nos dedicamos, levamos a eles a informação, damos a eles assistência, mais tem faltado. E eu não sei mais o que fazer, doutor. Você sabe que agora, naquela mesma cidade dos Eds, na época, isso tem muitos anos atrás, nós atendíamos nessa unidade os funcionários de uma empresa da região. E já naquela época, muitos anos atrás, eu ficava indignada com o número de pacientes, funcionários que nós atendíamos, e eu até brincava, essa empresa tem que ter 2 equipes, uma trabalhando e a outra de atestado, porque eu posso imaginar o quanto isso interfere na dinâmica de uma empresa. Toda vez, doutora, que um funcionário chega e me pede para poder dar dispensa com um atestado em mãos, eu já fico pensando que eu vou ter que repor outro no lugar. É complexo demais. Eles não param para analisar que toda assistência que nós damos é exatamente para isso, para evitar esses atestados. Mas isso também está me adoecendo, porque eu não sei mais o que fazer. Com certeza, tudo seria bem mais fácil se eles fossem saudáveis, né? Então, o senhor está preocupado com a saúde dos seus funcionários? Não, doutora, com a saúde dos meus funcionários eu não estou preocupado. Quem tem que estar preocupado com a saúde deles são os médicos que eu pago. Afinal de contas, eu dou a eles os melhores planos de saúde, os melhores atendimentos, fazem os seus check-ups, têm tudo à sua disposição. Mas eu, sinceramente, doutora, eu fico me perguntando, de que vale tanto investimento, doutora? Eu entendo a sua indignação. De fato, os exames admissionais, os exames periódicos têm o seu valor, têm uma importância muito significativa, mas o modelo da medicina atual, ela corre atrás dos prejuízos, né? O foco desse modelo da medicina é a doença, então ela espera o paciente adoecer para tomar alguma providência. Enquanto ele não adoece, não tem muito o que fazer. Eu já percebi isso, doutora. É um investimento que a gente faz, mas é exatamente esse o ponto. Eles viram o funcionário do avesso, desdobram ele, e faz raio-x daqui, faz exame daqui, faz ressonância para isso, manda aquilo, e eles continuam doentes, doutora. Eles continuam ainda. Aí eu fico pensando, e quem é que perde com tudo isso? Quem sempre se ferra? É a empresa. Eu compreendo essa sua insatisfação, mas na verdade, se eu deu bem, todo mundo perde. A empresa com certeza perde, né, nas faltas, nos atrasos das entregas, na queda da qualidade do trabalho, mas o paciente também perde, né, porque a doença atrasa a vida de todo mundo, a família perde, ter um familiar doente é uma coisa que prejudica muito o conjunto da família, a sociedade perde. Então, eu costumo dizer que o mundo precisa de pessoas saudáveis, e eu chego até mais longe que isso. O mundo prefere pessoas saudáveis. Pela sua colocação mesmo, eu vejo isso. O senhor preferia muito mais que os seus funcionários fossem todos saudáveis, bem dispostos, com bom humor,
né, criatividade. Eu gostaria mesmo, doutora, e quem falar isso, falar ao contrário, está mentindo. O pior, doutora, é que, como eu vou dizer assim, o que mais frustra é que meu funcionário acredita que o culpado de tudo isso é a empresa. É. Não dá para entender, doutora. Não dá, sabe? É algo que coça a cabeça, desanimando, deixando incomodado o tempo todo. Saber que nós fazemos o melhor e ainda quem paga o pato é a empresa. Eu ouço muito isso. De fato, é comum o funcionário atribuir ao trabalho os males que ele padece, o seu cansaço, o seu esgotamento e, posteriormente, as doenças que vêm. Mas sabe por que isso ocorre, seu Deu Bem? É porque as pessoas desconhecem como surgem as doenças. Em geral, elas pensam que a doença cai de repente na cabeça delas de uma hora para outra, que é uma fatalidade ou que é um azar. Então, esse desconhecimento faz com que a pessoa atribua ao outro a causa da sua doença. É culpa do patrão, e é sempre assim, né? É sempre colocando a culpa em outro, mas nunca nas atitudes, das coisas que fazem, no viver do dia a dia. Agora, só para a senhora entender como estão as coisas lá na minha empresa, outro dia, um funcionário abriu um processo contra a minha empresa, doutora. Sei. E vou contar o porquê. A senhora vai dar risada. Ele disse que queria uma indenização porque foi diagnosticado com enxaqueca. E aí eu fiquei me perguntando, enxaqueca, mas por que ele está colocando e falando que a culpa é da empresa? Aí ele falou que é por conta do barulho. Barulho? Mas espera aí, na marmoraria todo mundo tem que usar os EPIs, usar os protetores auriculares, e como assim? Pois é, no meio do processo, o advogado começou a notar que algumas coisas não estavam bem, e ele está correndo ainda. Mas, outro ainda pior, ele veio falar que ele queria a conta da empresa, que ele não aguentava mais, porque ele estava perdendo muita coisa na vida dele. Eu fiquei me perguntando, o que você perdeu? Eu lhe dou tudo, você tem adicional, aqui eu pago até horas extras, nenhuma empresa mais paga, eu pago horas extras, não faço banco de horas. Ele falou, mas eu perdi coisa maior. Eu falei, o que você perdeu? Ele perdeu. Você tá vivo ainda, sua vida é coisa maior. Eu perdi minha namorada. Hã? Eu perdi minha namorada. Eu não acredito, doutor. E culpou a empresa? É sempre cansaço. Ambos falaram coisas assim que eu fico até agora me perguntando, onde está o problema disso tudo? Mas fica calmo, seu Deu Bem. Fica calmo, porque felizmente a moeda tem dois lados. Tudo isso que nós conversamos, infelizmente, é verdade. Essa situação é real, existe, o senhor está vivenciando essa realidade. Mas o senhor veio no lugar certo e é por isso que eu comecei dizendo que o senhor se deu bem ao vir aqui. Aliás, esse é o meu trabalho. E todo esse processo começa com a conscientização das pessoas, entendendo qual é o processo da doença e qual é a participação de cada um nesse processo. Porque o organismo se desgasta, isso nós já sabemos, como as máquinas da marmoraria. Eu tenho certeza que os seus funcionários conhecem muito bem as necessidades de cada máquina e eles nem ousariam fazer algo que prejudicasse o funcionamento delas. Por outro lado, eles não conhecem absolutamente nada dos seus próprios organismos, e o corpo é a principal ferramenta de atuação na vida, não só do trabalho, mas na vida de uma maneira geral, e ninguém conhece essa ferramenta. Ninguém conhece as leis que regem o organismo, ninguém conhece as necessidades do organismo, o que deve e o que não deve fazer para prevenir o desgaste do organismo e o que, se fizer, acelera esse desgaste. Não é mesmo? É verdade, eu me incluo nisso. Eu só não tenho patrão para colocar a culpa em nada, né? Infelizmente, eu sou o patrão. Então, eu vou aproveitar que o senhor também se inclui nesse desconhecimento e eu vou explicar para o senhor. Porque se fizer sentido para o senhor, vai fazer sentido para os seus funcionários. Muito obrigado, doutora. Veja bem, eu vou usar a sua marmoraria como exemplo. Os equipamentos da marmoraria se desgastam com o tempo. Lá tem uma serra para cortar o mármore. Sim. E ela, quanto mais for usada, mais vai se desgastar. E o que inventaram para prolongar o tempo de vida da serra? Fizeram aquela
aquele acabamento de diamante. O senhor vê que eu entendo um pouco de marmoraria. A senhora já pode ser contratada, doutora. Pode me contratar lá. As horas extras. Porque o diamante tem uma resistência maior, o corte da serra vai durar por mais tempo. Mas mesmo o diamante, com o uso, ele vai se desgastando. Agora, o nosso corpo tem um diferencial, tem uma vantagem enorme em relação às suas máquinas. O nosso organismo tem a capacidade de regeneração. A máquina não. Desgastou, ela não se repõe automaticamente. O senhor já imaginou se existisse um processo automático no qual, à medida que essa película, essa camada de diamante fosse desgastando, ele fosse automaticamente reposto, o senhor abastecesse com partículas de diamante e houvesse uma reposição automática? Não seria maravilhoso? Seria sensacional. Seria sensacional. Seria algo inovador. O senhor teria sempre serras novas. Sim. É isso que ocorre com o organismo. Essa é a mágica do nosso organismo. As células velhas vão sendo substituídas por células novas automaticamente. Então, há uma renovação automática. O senhor já imaginou todas as suas células? O senhor é alto, deve ter aí mais de 100 trilhões de células, e enquanto umas vão envelhecendo, aparecem novas para substituí-las? Não é um processo mágico? Era quase a fonte da juventude. A fonte da juventude, mas existe um detalhe aí que faz toda a diferença. Cada uma dessas células precisa de matéria-prima de boa qualidade para desempenhar a sua função adequadamente. É como no caso do disco, da serra, do mármore, se no lugar do diamante fosse colocado ferro, por exemplo. Você não teria a mesma resistência, a mesma dureza e a mesma durabilidade da serra, que é feita de diamante. Assim é o organismo. E somos nós que oferecemos essa matéria-prima para o organismo. E quando não se pensa nisso, você vai vivendo sem a responsabilidade de escolhas adequadas. Vai oferecendo para o organismo matéria-prima de má qualidade. Isso provoca uma aceleração do processo de desgaste do organismo. Com isso, as doenças ficam mais próximas, com certeza. Eu vou perguntar, doutora, será que isso é o que acontece, então, com os meus funcionários mais novos? Porque dentro da fábrica eu tenho 3 funcionários antigos que sempre trabalharam muito bem, sempre. E os mais novos vivem desgastados, vivem cheios de atestados e enxaqueca e já perdendo namorada, essa coisarada toda. Sem dúvida, porque as gerações mais antigas, eu acho que o senhor se inclui nela e eu também, Sim. Naturalmente a gente tinha um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais natural, tinha horta em casa, já fazíamos caminhada naturalmente, a nossa vida não era tão sedentária. As gerações mais recentes, com a tecnologia e com o avanço, que é maravilhoso, mas traz coisas negativas. O seu paciente da enxaqueca, por exemplo, será que ele se alimenta direito? Será que ele é sedentário? O intestino dele, será que funciona bem? Será que ele toma refrigerante, toma bebida alcoólica? Porque tudo isso interfere e contribui na enxaqueca. Então, ele está atribuindo a enxaqueca ao barulho da empresa, mesmo usando os EPIs necessários, mas será que ele se cuida? A alimentação dele, será que é boa? Olha, doutora, se eles se alimentam bem ou não, eu vou dizer assim que talvez nem tanto, mas vamos considerar que, pelo menos no meu refeitório, eles têm até mesmo uma máquina de refrigerante. Então, o primeiro passo do senhor na sua empresa é tirar essa máquina de refrigerante. Como assim, doutora? Eles vão querer me matar? Provavelmente vão reclamar, mas é aí que é o grande passo que eu comecei dizendo lá atrás, que é da conscientização. Eles têm que ser ensinados do processo das doenças, da responsabilidade individual de cada um com a própria saúde, né? Que a doença não cai na cabeça de ninguém, ela é construída no dia a dia e tem uma parcela significativa de escolhas e posturas e hábitos individuais nesse processo de surgimento das doenças. A doença não é azar, ela não é sorte, ela é construída no dia a dia. E cada um tem um papel fundamental nesse processo.
Aí, doutora, eu vou perguntar, porque ficou na minha cabeça, e essa matéria-prima vem de onde? Essa matéria-prima vem da alimentação, tudo que o senhor ingere, pode ser de boa ou de má qualidade, vem do ar que o senhor respira, vem até dos pensamentos que o senhor tem, do ambiente que frequenta, até das pessoas com as quais você convive. Então, tudo no nosso entorno fornece matéria-prima e a gente tem que, no dia a dia, ir selecionando matéria-prima de melhor qualidade para abastecer o nosso organismo com coisas que vão gerar regeneração celular. Então isso me deixou mais tranquilo. Quer dizer que então os meus funcionários eles são responsáveis pelas doenças deles e não a empresa. Eu gostaria muito que eles soubessem disso. Sem dúvida, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. A responsabilidade individual é gigantesca, mas isso não tira a responsabilidade da empresa, como o senhor vem até cumprindo com a questão dos exames periódicos, de um convênio para que eles tenham maior segurança com relação à sua saúde, começando agora, como nós já dizemos, tirando essa máquina de refrigerante, talvez melhorando o cardápio do refeitório, ou seja, existem diversas ações possíveis de serem feitas na empresa que vão favorecer a saúde dos seus funcionários. Inclusive, a senhora falou, eu vou voltar na máquina de refrigerante, aquele funcionário que está processando por enxaqueca, tomar muito refrigerante. Pois Será que é. não pode ser isso? É um dos fatores, são fatores múltiplos. Por isso eu digo que a sua postura, tirando essa máquina, já é um exemplo de um caminho mais saudável. Isso aliado à orientação dos funcionários, o senhor vai ter uma outra equipe. E se eu tivesse que ter gastos a mais, teria que fazer alguma manutenção na minha empresa para poder dar mais qualidade de vida a eles? Esses gastos são irrelevantes, porque logo, primeiro que não são grandes, e segundo, são pequenas alterações. Logo, isso é compensado pela diminuição das faltas, diminuição de processos trabalhistas, né? O senhor mesmo já tem 2 casos aí mencionados, aumento de produtividade, melhor qualidade no processo de produção. Então, são gastos que se desfazem nos benefícios que a empresa colhe quando tem uma equipe saudável. Muito bom, doutora. A doutora conseguiu, nesta consulta, que eu não sabia nem que rumo tomar, mas me falaram muito bem da senhora e a senhora me convenceu de que todas essas mudanças e hábitos fazem diferença. Eu gostaria muito de agendar com a senhora, se fosse possível, não sei se a senhora atende dentro das empresas, mas para que a senhora levasse essas informações também aos meus funcionários, que a consulta hoje foi para mim, muito necessária, eu estava preocupadíssimo com tudo isso, mas eu creio que ela vai muito além desse nosso bate-papo aqui. Eu, como pessoa, dono da empresa, e a senhora, a médica, que conseguiu me mostrar um outro lado da moeda. Com certeza, fico muito feliz que o senhor tenha absorvido essa ideia que eu gostaria de passar e, sem dúvida, temos um trabalho muito bem consolidado para implementar na sua empresa e o senhor vai sair desse estresse com os adoecimentos frequentes, com os atestados recorrentes, com as faltas no trabalho. Que bom que deu tudo bem, deu bem. Deu bem, no final deu tudo bem. Muita gratidão, doutora. E você se identificou com essa história? Você é funcionário ou é patrão? No seu trabalho, você identifica algum fator que prejudica a sua saúde? E se você é patrão, como anda a saúde dos seus funcionários? Você já pensou nisso? Então lembre-se que a moeda tem 2 lados, mas a saúde não. A saúde só tem um lado. O objetivo do Malucast é justamente te levar para o lado da saúde, subindo a escada em direção a um patamar de máximo equilíbrio. Continue nos acompanhando.